Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos para mais um capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. E esse capítulo é o capítulo 32, se chama Recapitulação. Então, ele nos dá a certeza da importância da nossa reencarnação como oportunidade de reparação, como oportunidade de lenir as dores, as deformidades, os problemas, reparar o nosso perispírito através da vida, através da oportunidade da troca celular entre encarnados e desencarnados, a importância deste momento. Então, neste capítulo, nós que estamos acompanhando como foi difícil para trazer de volta o pequeno Júlio, através de tantas dificuldades da Odila, de tantos encontros, de tantas oportunidades de sofrimento, de renúncia, de amor, de renúncia para o amor. Então, conseguiu-se, a espiritualidade amiga conseguiu trazer o Júlio para a reencarnação. Trouxe através do útero abençoado de Zulmira, com auxílio de Odila, Amaro, e o pequeno Júlio veio à Terra, reencarnou. Veio com o mesmo nome. E agora, o que acontece nesse capítulo é que Odila, desesperada, se dirige até Clarencio, dizendo que o pequeno Júlio, já reencarnado, estava muito doente. Era uma criança muito franzina, ele estava muito doente. Então, ele estava com quase um ano de vida. E ele estava com a garganta toda doente. E quando eles chegam na residência de Amaro e de Zulmira, então eles se encontram com o pequeno Júlio nos braços da sua mãezinha Zulmira, muito frágil, com tosse, bem realmente adoentado. Então eles se encontram juntamente com o médico está junto com Zulmira e Evelina, irmãzinha de Júlio, filha de Amaro. E o médico diz para que chamem rapidamente o Amaro para que venha atender o seu filho, porque ele estava numa situação muito delicada. E aí eles então vão, o médico vai para chamar um outro pediatra e seria necessário neste momento a vinda de Mário Silva. E aí nós percebemos como a espiritualidade amiga trabalha, levou Mário Silva a conhecer Antonina, através do tratamento de Lisbela, sua pequena filhinha. E ele participou do evangelho no lar daquela casa e ficou com aquela mensagem da importância do perdão, da importância da mudança de pensamentos, da importância da transformação. Então, nesse capítulo, o Mário Silva vai na casa de Amaro tratar o filhinho de Zulmira. Quando o Mário Silva se depara, encontra com o Amaro naquela casa, ele leva um choque. Porque vocês se recordam que nos capítulos anteriores ele evocava o Amaro em sonhos e eles brigavam, discutiam. Então, muito embora ele não se recorde de todo o seu sonho, quando ele se depara com o Amaro, ele leva um choque. E ele vê Zulmira tão triste com seu filhinho no colo, tão frágil, mas ele se lembra do passado. Ela, quando então foi a Nina Flores. Quando ele olha, ele quer vingança, ele não fica com pena da situação em que ela vivenciava. E eles começam um diálogo. E o Mário Silva, no seu conflito íntimo, porque a espiritualidade proporcionou que ele recebesse a mensagem do perdão, a mensagem da transformação. E ele olhava para o pequeno, via que ele estava frágil, ele estava com croup. Então ele ia morrer, então ele tem pensamentos sinistros de aplicar um medicamento, já acabar de uma vez com aquela criança, e seria em vingança a Zulmira e Amaro.
Ai, que pensamentos tão tristes. Então ele olha e ele se lembrava de Antonina na sua oração. E Antonina fala para ele: vale sempre mais o acordo pacífico, não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado. Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida. E aí ele, naquele conflito entre dar a medicação, e ele começou a trazer a medicação. E Odila, desesperada naquele envolvimento com o pequeno Júlio e Zulmira, e então Clarencio também apresentando, dando passes magnéticos na criança, mas o Clarencio informa a Odila que a criança iria desencarnar, que aquele tempo de vida de menos de um ano foi necessário para a reparação do seu perispírito, decorrente do suicídio de outras vidas. Então, meus irmãos, percebam o suicídio, como é importante esclarecermos. O Júlio, ele se suicidou em 2 vidas anteriores. Ele tentou o suicídio através de ingerir substâncias tóxicas que corroeram todas com as suas amígdalas. Mas ele não desencarnou por conta disso, ele desencarnou quando ele se atirou no rio, lá no Paraguai. E então ele desencarnou. E o Júlio então passou por uma experiência, filho de Amaro, morreu, desencarnou afogado. E agora, neste momento, novamente ele renasce como filho de Amaro e agora de Zulmira, e ele iria desencarnar por conta dessa doença, dessa gripe, dessa croup que estava dando na maioria das pessoas. Era muito forte, causava asfixia. E isso estava programado para o Júlio, porque ele necessitava daquele pequeno tempo para reparar o mal causado em outra existência. Vejam, meus irmãos, é tão triste. É muito triste saber dessa situação. Quantas mãezinhas. Mas, por outro lado, é consolador entender que Deus, na sua bondade infinita, aproximou Zulmira de Odila, que era sua obsessora, proporcionou o perdão entre as duas e as duas colaboraram para o reencarne de Júlio. Amaro perdoou Zulmira e se aproximou dela para a vinda do seu filho. E agora o seu filho voltaria para a pátria, nos braços da sua mãezinha Odila. Mas o Mário Silva ainda tinha um compromisso naquela família. Por isso a necessidade de, naquele momento derradeiro do Júlio, ele estar na residência de Amaro e de Zulmira. E é tão emocionante esse capítulo que ele fica com aqueles pensamentos entre, vou aplicar algum medicamento e vou acabar com a vida dessa criança, ela vai morrer mesmo, sabe? Terrível. E aí, ao mesmo tempo, ele viu o sofrimento da Zulmira, ele viu o sofrimento do Amaro. Em determinado momento, quando o menino já perde os sentidos, a Zulmira recebeu o medicamento e adormeceu, a Evelina também. Ele viu que o Amaro não conseguia dormir, ficou lá. E chega um momento que Amaro, em prantos, ele chega perto da criança, ele faz uma oração e ele diz: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a preciosa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e de dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos a que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. E com essa prece, ele, agarrado no pequeno Júlio, envolvia em pranto, que ele
o Mário Silva ficou condoído de Amaro, tal foi sua dor, tal foi a sua sinceridade, que ele viu que o menino havia já desencarnado. E conta, o Clarencio vê jatos de safirina claridade saindo do peito de Amaro, envolvendo a criança, auxiliando nesse momento de passagem. E então, Mário Silva realmente foi tocado. Mas quando ele viu que a criança desencarnou, aquele pensamento que ele havia tido lá no começo, entre o ódio, entre o desejo de vingança, de ministrar algum medicamento à criança, o que ele não fez, a hora que a criança desencarnou, veio à sua mente o despertar da consciência culpada, o remorso. Então ele ouviu dentro da sua cabeça: assassino, assassino. E aí ele então ficou desorientado, saiu da casa de Amaro e o capítulo termina neste momento. Então, você que está continuando aqui com os nossos vídeos, curta o nosso canal, curta o vídeo, fale aí, coloque aí as suas considerações, o que você está achando. Para mim, esse livro é fantástico. Eu espero que ele transforme um pouquinho também a sua vida com os ensinamentos, com tantas mensagens belíssimas para a nossa existência. Que Jesus te abençoe.